para formalizar a proposta. Então, com o protocolo, você formaliza a proposta de pesquisa. Sublinhei aí a ideia principal. Para formalizar as propuestas o proyecto de investigación científica. Bueno, y lo más importante acá serían las partes de un protocolo. Esto puede variar de acuerdo a la institución, pero básicamente son lo que no puede faltar es esto, el título. Y ahí ya abordamos, cuando hablamos del título de investigación, no es cualquier título, hay una forma de elaborar el título. Después, el abstract, que es el resumen, que tiene que ir en castellano e inglés, hasta 200 palabras. El planteamiento del problema, que tenemos una noción, justificación, objetivos, marco teórico, hipótesis, marco metodológico, análisis, resultado, conclusão e referência bibliográfica. Doutor, o que o senhor falou que no resumo tem que ter em castelhano e em inglês? Sim, aqui o resumo. É abstract. Que resumo, no caso aí, seria abstract. Mas o senhor falou até quantos? 200 palavras. De acordo às normas de Vancouver, abstract dá 200 palavras e 3 palavras claves. Tem que ser 3 palavras que mais é utilizado no trabalho. 3 palavras claves. El planteamiento del problema ya tenemos una noción también. Ya hicimos planteamiento, tenemos una noción, pero falta hacer el desarrollo. Falta hacer un trabajo aquí. Justificación, tenemos una noción también. A justificativa, aí explica que existem. O que é a justificativa? Aqui. Por quê? Exatamente. Por que eu vou fazer essa pesquisa? Por que é importante? E existem alguns critérios para estabelecer por que é importante. Agora, na área da medicina, quando se trata de pesquisa com seres humanos, aí existem 2 critérios principais. O primeiro é científico, a contribuição do conhecimento, mas também o social, que seria o benefício para aquelas pessoas que vão participar da pesquisa, de alguma forma. Sim ou sim, temos que levar algum benefício social para essas pessoas que vão participar. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala de dignidade humana, né, que o ser humano não é um meio, ele é um fim, então eu não posso utilizar um grupo de pessoas de uma comunidade sem nenhum benefício social. No ano passado, o quarto fizeram assim, um levantamento de trabalhar com uma comunidade de crianças, né, para fazer análise de fezes, mas também levaram medicamentos para desparasitar. Então, levaram esse medicamento para desparasitar naquela comunidade. Esse é um benefício social. E nos objetivos, vamos ver agora, o marco teórico seria a referência teórica. E nós estamos aqui na hipótese, que é o que a gente vai focar agora para entender, porque é um pouco complexo isso. Hipóteses. Acá. Vamos falar mais sobre isso agora. Hipótese e variável. Né? Porque quando a gente fala de hipóteses, necessariamente falamos sobre variáveis. E depois o que falta? Vamos ver.
Deixa eu ver aqui. Levou um trabalhinho fazer esse resumo. Porque é muita informação sobre um tema. Esse aqui eu acho que não sei se precisa dar uma olhada de novo como se elabora um título de uma pesquisa. O título tem que ter o que, onde e quando. 3 palavras: que, onde e quando. O que seria aqui o tema. Deixa eu aumentar aqui, tá? O que seria o tema? O espaço seria onde, a cidade, o local e o tempo, o ano. Tiene que tener los tres, sí. Los 3 puntos: que, donde, quando. Isso a gente tem que observar nos títulos. Bueno, como ejemplo, también puse ahí algunos trabajos que sí se realizaron en el área de la salud en Paraguay. Estos trabajos ya fueron publicados. ¿Tá? Algunos títulos, exemplos de títulos. Aqui aparece assim: caracterización de niños menores de 5 años que ingresan al programa de alimentación nutricional e integral. Então, caracterização de crianças é um estudo descritivo para ver o estado de saúde daquelas pessoas. Então, eles vão medir tudo, né? Peso, tamanho. Estudo o que, doutor? Seria um estudo, como a gente chama isso? Um check-up geral, né? Porque aqui é caracterização de níveis. Se aquelas crianças têm um índice de massa corporal, se não estão desnutridas, se eles têm ou não têm alguma doença base. Então eles fazem um estudo geral para poder caracterizar as crianças menores de 5 anos que vão entrar no programa de alimentação nutricional nessa cidade que se chama Nova Colômbia. Isso aí foi em 2017. É um estudo descritivo. Então, este estudo já foi publicado. Outro exemplo de título puse acá: incidência do câncer cutâneo ou melanoma em pacientes. Incidência por exemplo, existem pacientes que desenvolvem o câncer cutâneo, depois aparece de novo caso, né? A gente fala de casos. Incidências são casos que aparecem, depois de um certo tempo aparece de novo. Então, incidência de câncer cutâneo, já foi publicado também. Então, se realizou em 2018. Acá também aparece caracterização de pacientes. Existem muitos estudos no Paraguai sobre isso. Caracterização de pacientes, que caracteriza o paciente, ou seja, ele tira todo o histórico médico, faz a medição completa do paciente. E o que é a medição completa? Ele vai tirar dados do paciente completo. Então, caracterização de paciente hipertenso da unidade familiar, etc. Dessa cidade. Aqui aparece um título de correlação, estudo correlativo entre massa corporal e controle glicêmico. Isso aqui na área da educação e saúde. Conhecimento do etiquetado nutricional, rótulo. Isso aqui eles fizeram um levantamento para saber se as pessoas que trabalham nessa área de nutrição, principalmente quando é elaborada para merenda escolar, se essas pessoas conhecem, sabem ler o título, o rótulo e as informações que estão nos rótulos dos alimentos, né? Que esses alimentos são comprados no supermercado, se sabem ler. Porque todo alimento tem signos, tem números, tem códigos, tem cor, e tudo isso a pessoa que trabalha com nutrição tem que interpretar. Então eles fizeram um levantamento, um estudo descritivo também. Então eu coloquei aí esses exemplos de títulos, estudos que já foram publicados.
Isso aqui é só título. Uma informação importante acá é o seguinte: para fazer uma investigação na UAS, há que ter em conta as linhas de investigação. Existem linhas de investigação. As linhas de pesquisa da UAS, existem linhas gerais, que é da faculdade. A faculdade de Ciências Médicas não é só medicina. Medicina é um curso, mas tem psicologia, nutrição, tem outro curso também da UAS. Aqui nós temos só medicina. Mas a faculdade de Ciências Médicas e da Saúde tem vários cursos. E as linhas de pesquisa da faculdade em geral são enfermidades prevalentes a nível foco regional. Então, o estudante de medicina de Assunção, ele vai estudar as doenças prevalentes naquela região. E nós aqui teríamos que estudar pelo Cavalheiro, o departamento da Bambai, e também a enfermidade infecto-contagiosas, e também na educação em saúde. São 3 linhas gerais. Especificamente para a faculdade, ou seja, para o curso de medicina, são esses daqui. Da investigação pela prevenção, diagnóstico e tratamento de enfermedades prevalentes cardiovasculares, investigação orientada à detecção de enfermedades pediátricas prevalentes a nível regional, e também a investigação de mejora de herramientas educativas modernas, uso da tecnologia na educação em medicina. Isso aqui eu acho que não tem nenhuma. Eu procurei nem a nível nacional tem isso. Pesquisa relacionada com o uso da tecnologia para, de alguma forma, melhorar a qualidade de saúde das pessoas. O que tem é só as pessoas usam aquele relógio que tem smart relógio que mede a pulsação, o batimento cardíaco. Isso é o que as pessoas utilizam, assim, a tecnologia relacionada à saúde. Mas outra coisa eu não encontrei. Tem o que mede a distância que você anda. Exatamente. Né? Tem um que fala assim, que quando você está muito parado, aí ele bate assim, tipo uma alarme, para você se levantar e começar a fazer atividade física. Então, para fazer investigação, as linhas de investigação são importantes. É muito importante. Linhas de pesquisa. Dentro das linhas, vamos especificar um tema para realizar. Não sei se dá para entender. Linhas de pesquisa. É o que existe agora na nós. Mas será que funciona esses aparelhos que medem pressão? Funciona? Não dá para a gente assim dizer que ele tem uma margem de erro. Acho que deve ter, mas acho que pressão assim, não é muito relevante. Acho que pressão ele não mede, não, é só batimento cardíaco. Só batimento cardíaco. Tem uma máquina que mede pressão, Tem. um scanner. Nem é. Mas não é no celular, não. Você coloca esse tipo de scanner e mede a sua pressão. Mas eu não sei se funciona. Eu acho que não. Bien. Resumen da investigação, que aparece aí, ¿verdad? 200 palavras. Esse modelo aqui, IMFD, é a sigla de introdução, método, resultado e discussão. É o que aparece, o que deveria aparecer no resumo. Uma pequena introdução, os métodos utilizados, os resultados esperados e a discussão. E tendo as 200 palavras. Aí, como vai ser? Que tipo de letra? Tamanho da letra, o espaço, a gente vê depois isso, porque isso aí tem que ser nas normas de Vancouver também. E tem uma forma de fazer isso.
Planteamento de problema ya vimos. Lo interesante acá del planteamento del problema, de esta parte, número 3. Levantamento do problema, ele vai terminar, porque é uma redação de 2 páginas. Você vai falar do problema e você conclui o problema com perguntas. Isso aqui conclui com perguntas. Estas perguntas são perguntas de investigação. Existem as perguntas de pesquisa. De onde surgem as perguntas? Uma vez que você levantou o problema, você termina com 1, 2 ou 3 perguntas de investigação. E a hipótese você vai elaborar de acordo ou tentando responder a essas perguntas de investigação. E acá justamente temos hipóteses. Primeiro la justificativa. Justificativa hay varios criterios, como el valor teórico, la relevancia social, implicancias prácticas, la utilidad metodológica, pero a nosotros nos interesa específicamente esto: la investigación con seres humanos. Pesquisa com seres humanos, nós temos que ver normas internacionais. Existem normas internacionais que vão colocar as regras necessárias para realizar a pesquisa com seres humanos, começando do protocolo, os métodos, as informações, como essas informações devem ser tratadas, quem deve participar da pesquisa. Criança pode, pessoas que têm problemas mentais podem, prisioneiros podem participar ou não, qual é o limite ético. Então, tudo isso através das normas internacionais. A mais importante é a Declaração de Helsinki e as normas Sion, que são pautas, 25 pautas, para realizar pesquisa com seres humanos. Existem outras normas, mas o mais importante a nível internacional são essas. Isso é com relação à justificação. Aqui, na justificativa. Objetivo da pesquisa: existe um objetivo geral e específicos. Para os objetivos específicos, devemos levar em conta os níveis de pesquisa. Como deve ser a formulação dos objetivos? Utilizando um verbo de ação. Ação de conhecimento. Conhecer, definir, nomear, resumir, identificar, expressar, explicar, analisar. Todos são verbos de ação de conhecimento. Pero também temos que ter em conta os tipos de estudo. Em um estudo exploratório, não podemos utilizar analisar, mas sim podemos definir. Defino, eu registro, eu coloco o nome, nombrar, eu relato, puedo subrayar, sublinhar o mais importante, enunciar e assim. Descriptivos, utilizando estes verbos. E no analítico, analisar, provar, distinguir, diferenciar, apreciar, criticar. E os aplicativos, que são mais operativos: aplicar, ilustrar, emplear, demonstrar, programar, calcular, manipular. Então, se hacemos uma comparação de los diversos verbos, há uma diferença qualitativa em todos eles. Uma grande diferença. Não é a mesma coisa você definir do que aplicar. Você define e você vai, como no dicionário, você tem uma definição, vai falar algo, nomear. Agora, aplicar já é a última página. Analisar
implica relacionar duas ou mais variáveis e assim, né? Então, para o objetivo específico, tener em conta os níveis de estudo. ¿Se entende? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Marco teórico a gente vai abordar aí mais adiante. Mas para entender o que é o marco teórico, a palavra marco significa referência teórica ou fundamento teórico. É toda a teoria de autores, dicionários, manuais, paper científico que eu utilizei para pesquisar. Todas essas informações são fundamento teórico da minha pesquisa. E todas essas informações eu vou utilizar para apoiar a minha pesquisa, para explicar a minha pesquisa. Então, o marco teórico é onde eu vou explicar realmente o meu tema, onde eu vou tentar demonstrar a minha hipótese, etc. Este tiene como división antecedentes. Antecedentes são estudos prévios. Se eu estou fazendo um trabalho sobre, por exemplo, eutanásia, então eu vou lá no tempo para saber quem foi o primeiro que falou sobre eutanásia, quais são as discussões atuais. Então eu tenho que ter essa noção antecedentes. Nas bases teóricas, qual é a teoria que eu vou utilizar, quais são as ideias mais importantes, os autores mais importantes, e cada palavra que eu utilizo, eu devo definir. Porque se eu estou falando de eutanásia, eu não posso começar dizendo assim, a eutanásia é um problema social, é um problema antropológico. Eu primeiro tenho que definir o que é a eutanásia. A eutanásia, de acordo a Francis Bacon, é uma morte sem dor, etc. Tenho que definir os termos. É como dizer, você tem que ser bem técnico e específico quando você está explicando. Esses são as divisões do marco teórico. Então, vamos para hipóteses, que é aí onde nos quedamos. O marco teórico a gente vai abordar mais detalhadamente. Nosso tema é hipóteses. Eu coloquei aí a definição de Marconi e Lakatos. São duas autoras que eu acho que estão na nossa bibliografia. E eles falam que hipótese é um enunciado geral de relações variáveis. O que é um enunciado? O que é um enunciado? O que é uma oração? Oração é o que tem sujeito e predicado. Né? Mas o que é o enunciado? Mencionar. Sim. Se eu falo assim, por exemplo, silêncio, se entende? Dá para entender, né? A intenção. Enunciado pode ser uma palavra. Deu para entender. Pode ser uma frase, pode ser uma oração simples, complexa, mas tem que ter sentido. Eu tenho que entender aquilo que eu estou lendo, que eu estou ouvindo. Isso é um enunciado. Se eu digo assim, o cachorro voa, uma oração. Sintaticamente não há eu aí, porque você tem verbo e o predicado. Mas não é um enunciado porque ele não é lógico. O cachorro não voa, o cachorro não voa. Então, enunciado pode ser uma frase, uma palavra que tenha um sentido completo. Esse seria o conceito de enunciado. Ele tem que ter um sentido completo. Né? Mas aí a gente esbarra muito com essa questão do enunciado,
Porque a gente pode ouvir, ler, de repente, afirmações que parecem ser lógicas, mas não são. Tipo assim, tomar Coca-Cola causa câncer. A gente não sabe se causa ou não causa, tem que haver um estudo profundo é um enunciado, só que a gente não pode utilizar esse enunciado para uma questão científica, porque não é comprovado cientificamente. A mesma coisa quando a gente diz assim, que tomar café todos os dias causa câncer. Então existem muitos mitos quando a gente fala sobre certas questões que envolvem saúde. Então, se a hipótese é um enunciado general que relaciona variáveis. Por isso é importante o conhecimento científico. Aí eu acho que só o conceito é importante. Variável. O que é uma variável? Que varia. Variável. É uma propriedade, podemos colocar assim. Variável é uma propriedade. Uma propriedade do fenômeno, do objeto, que pode variar. Cor, tamanho, dimensão, peso, altura. Então tudo isso pode ter variações. O complicado quando a gente fala de variável é medir variáveis que são complexas. Você pode ter uma variável simples, como no caso de peso. Peso é uma variável, o peso do paciente é uma variável bem específica. E aí você pode medir o peso da pessoa, em números, você expressa em números. A pessoa tem 70 quilos. Sim, você mediu. Mas como você mede, por exemplo, grau de satisfação, que é uma variável complexa? Você tem um paciente, você quer medir o grau de satisfação de atendimento. Grau de satisfação é uma variável, mas ela é complexa. Então, medir essa variável é complicado. Porque você não tem como medir. Você pode utilizar uma escala numérica, satisfeito, insatisfeito, muito satisfeito. Você tem uma escala numérica. Mas essa escala numérica, ela não representa muito essa realidade. Não é exata. Não é exata, porque eu posso estar mentindo, eu posso responder, por exemplo, de acordo a outras variáveis. Se eu estiver com fome, com frio, com sede, eu vou responder insatisfeito, por exemplo. Então, há muitas variáveis que influem nessa variável que é a satisfação do paciente. Hoje a gente vai trabalhar só com variáveis simples, complexa não, para a gente entender. Vamos para essa questão aqui que é importante. Variável independiente, também usa o conceito para que vean, é uma classificação. Pero esta clasificación tal sea la más importante. ¿Qué es? La variable cualitativa, quantitativa está primero acá, y cualitativa. Isso aqui é numérica, isso aqui é categórica, categorias. Aqui a gente expressa números, e aqui a gente expressa qualidades, nomes. A quantitativa pode ser discreta, que são números exatos, e contínua são números que têm vírgula. A qualitativa pode ser nominal ou pode ser ordinal. Todas essas classificações de variáveis a gente vai transformar, porque isso aqui na verdade são dados que a gente vai pegar da realidade do objeto, do fenômeno, e vamos transformar tudo isso em uma forma que se chama operacionalização das variáveis. Nessa categoria, o senhor falou, expressa a categoria do que é títulos, nomes?
Acertou? Sim, as categorias são de nomes, pode expressar. Eu falei título. Não sei se eu estou Eu pensando falei título, é acertou. nome. Categorias são nomes, sim. Por exemplo, quando você fala casado, solteiro, né, isso aí é uma categoria também. Escolarizado, não escolarizado. Entonces, la operacionalización de la variable es tomar una variable, definir la variable. Aqui nesse quadro, eu defino de forma conceitual, operacional, eu coloco aqui um indicador e uma escala de medição. Vou colocar primeiro o exemplo, vamos fazer o contrário aqui com essa turma, para ver se... Vou explicar o exemplo e depois a gente vai fazer a leitura. Bien, temos acá 3 variáveis diferentes. 3 variáveis diferentes. Vamos começar pela variável estado civil. Estado civil é uma variável. Aqui, estado civil. Uma variável específica. Agora, essa variável aqui, eu tenho que definir conceitualmente e operacionalmente. Qual a diferença aqui? O conceitual, sempre eu tenho que utilizar o conceito que eu encontrei em manuais, dicionários específicos, técnicos. Eu coloquei assim: o que é estado civil? Situação das pessoas físicas em situação familiar. Coloquei só para a gente colocar como exemplo. Então, isso aqui seria o conceito de estado civil, tá? Porque eu tenho que explicar o que é estado civil. Se eu tomo o estado civil como uma variável, eu tenho que explicar, conceituar. Definição conceitual. O que é a definição operacional? É a mesma coisa, ou seja, é a definição conceitual, mas aplicado ao grupo específico. Definição operacional que eu coloquei aqui, né? Vocês podem observar que é quase o mesmo conceito, mas ele fala aqui, mencionadas por los sujeitos. Então, o que é operacional? As pessoas com quem eu vou, essas pessoas que eu vou pegar os dados, as informações, mencionaram, disseram que são solteiros, casados, viúvos, né? Então, essa variável estado civil dessa população que eu peguei é uma definição operacional. Tá? É a informação que eu peguei daquela população. Quais são os indicadores dessa variável do estado civil? Qual é o indicador? O indicador pode ser casado, solteiro, viúvo, divorciado. Então, essa escala que a gente fala de indicador, né? O indicador se refere a essa variável do estado civil. Então, cada variável vai ter o seu próprio indicador. Qual é a escala de medição dessa variável do estado civil? Para saber qual é a escala de medição, aí a gente vai para a classificação de qualitativa e quantitativa. Estado civil é uma variável qualitativa ou quantitativa? Qualitativa. Ela é qualitativa. Então aqui está qualitativa. Ela é qualitativa nominal ou é ordinal? Nominal. Então a escala de medição é qualitativa, nominal. A qualitativa nominal, ela pode ser, está no material, ela pode ser dicotômica ou politômica. Qualitativa nominal pode ser dicotômica, é um o outro, né? Não pode haver uma terceira opção. Ou é masculino ou é feminino, né? Isso é dicotômica, um o outro.
Politômica pode haver mais opções, como no caso aqui, né? Casado, solteiro, viúvo, divorciado. Então ela é politômica, tem mais de uma opção. Então a escala de medição dessa variável estado civil é você mencionar que tipo de variável é, qualitativa, nominal e é politômica, ou seja, é colocar que tipo de classificação de variável vai ser. Então, essa forma de você operacionalizar a variável se refere a uma variável simples. Variável complexa já é diferente. Né? Outro exemplo aqui. Variável sexo. Sexo da pessoa. Dá para entender, pessoal? Mais ou menos? Todas esses conceitos você vai encontrar aí na leitura. Sexo. Variável sexo. O que é sexo? Então, a definição conceitual. Características biológicas e fisiológicas que definem ao homem ou à mulher. Então, esse é o conceito de sexo. Então, o que significa sexo eu tenho que colocar aqui. A definição operacional. Operacional se refere ao grupo concreto. São homens ou mulheres. Então, características biológicas que definem homem e mulher referidas aos sujeitos. Então, sempre se refere ao sujeito concreto. Isso aqui, a gente pode dizer que seria o amplo, isso aqui seria o específico. Quais são os indicadores para essa variável? Indicador masculino e feminino, só tem dois indicadores. E a escala de medição? Qual é a escala de medição? Sexo é uma variável qualitativa ou quantitativa? Qualitativa. É nominal ou ordinal? Nominal. Ela é dicotômica ou politômica? Dicotômica. Você só tem duas opções. Masculino e feminino. Fácil. E acá, congelação da variável peso, medida de massa do corpo da pessoa, medida do corpo indicadas por los sujeitos. A gente pode colocar aqui também medidas em vez de indicadas. Medida de massa do corpo, medidas por los sujeitos. Qual é o indicador? Quilogramas. E qual é a escala de medição? É quantitativa. O peso é uma variável quantitativa. Mas o peso, ela é contínua ou é discreta? Ela é contínua porque tem vírgula. A variável quantitativa contínua também se chama de razão. Tem esse nome. A maioria utiliza esse nome. Então, contínua significa também de razão. Escala de medição de razão. Bien. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Leer esa parte de la clasificación de las variables. Que sería isso aqui. Ler o que significa operacionalização. Aqui, variável, o que é a definição conceitual, o que é a definição operacional, o que é o indicador, e existem vários tipos de indicadores, o tipo de variável, a escala de medição. Esse drive. Mas tá
tá no seu também. Esse aqui tem um exemplo aí, né? Então vocês podem fazer a leitura e também ir lá no exemplo. Variável, definição conceitual, operacional, indicador, tipo de variável e escala de definição. Porque, assim, teoricamente, a gente tinha que fazer um exercício sobre isso, que está aqui. Mas isso aí a gente vai fazer depois. Primeiro é ler, entender e aplicar. 10 minutos. 10 minutos. Tomar um café.